Fala pessoal, tudo jóia? A partir de agora nós começamos mais um episódio do Podcast aqui pelas plataformas do Rápido no Ar. Um bate-papo sempre muito agradável com convidados especiais. E hoje eu recebo aqui nos estúdios o Celso Leite, que é administrador, tradutor, é um cara muito ligado também à questão de atualidade, questão política. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre política e como é complexo se falar em política nos dias atuais. Celso, obrigado pela tua presença Lucas, aqui. É um prazer estar aqui. Já disseram, né, que o homem é um animal político, então todos nós temos que ser políticos. Agora não pode ter um político animal, aí complica. Isso é bem complicado. Agora, não tem como fugir da política, né? Eu ouço às vezes, Celso, as pessoas comentando o seguinte: olha, eu não gosto de misturar com política, eu não gosto de falar de política, eu não gosto de nada de política. Só que assim, a política faz parte da vida das pessoas. Literalmente influencia diretamente em tudo que a gente praticamente faz. Tem o dedo da política, né? Porque a palavra política, né, vem de polis, de cidade. Então, a partir do momento em que o ser humano resolveu se agrupar, né, viver em grupos, ele passou a viver na polis, na cidade. E aí você tem a palavra política vem disso, ou seja, você vai acabar sendo afetado ou se relacionando com a política. Não tem como você não ser afetado por ela. E aí você pode ser passivo e deixar que tudo aconteça, ou você pode ser um pouco ativo em determinadas situações e tentar mudar. Uma das formas é o voto, a democracia. Então, quando você vai votar, é a forma de você exercer uma atividade política. É um direito e uma atividade política. Você pode querer mudar ou você pode querer continuar. E isso é através do voto. Então, é uma atividade política, uma participação política. Como que você avalia esse cenário que nós vivenciamos recente, né? Eleições tanto para presidente quanto para governador. Claro que você, não estou chamando de velho, né? Mas tem muito mais experiência do que eu, absolutamente. Já viveu muito mais. Como que você avalia esse cenário que hoje, acredito eu, foi o cenário mais polarizado da história do Brasil no sentido político? Realmente há uma divisão e o próprio resultado das eleições mostrou essa divisão que realmente impressiona, né? Uma boa parte não toma posição quando se divide entre Lula e Bolsonaro, mas o restante ali dos votos válidos não chegou nem a 51%, né? A margem foi pro muito presidente, pequena, né? No caso, pro Lula, que presidente eleito, né? se elegeu. Ganhou com uma margem muito pequena. Foi 50,7 contra 49,3 em percentual. Muito pouco. Isso é uma diferença ínfima, podemos dizer, que nunca teve isso na história. Mas eu faço questão de ser considerado velho, experiente, porque o velho é um jovem que deu certo. Né? Então, se você chega a envelhecer, é porque você deu certo. E é a melhor alternativa, porque a outra alternativa é morrer novo. É uma boa alternativa você ficar velho. E, é claro, com isso a gente tem que... interessante o raciocínio, abordar, né? Cada fio de cabelo branco, você sabe que os índios americanos, né, usavam aquelas tatuagens, que na verdade eram cicatrizes, era feito, ele fazia aquilo na faca. E cada uma daquelas marcas era uma batalha vencida. Então, cada fio de cabelo branco é uma vitória. Mas isso ela vai servir para experiência, para você analisar alguma coisa. Em termos de política, realmente foi a eleição mais polarizada da história do Brasil. Por que nós chegamos a isso? Nós chegamos a isso porque isso foi de interesse dos candidatos, principalmente do Lula. Né? O pessoal costuma olhar a foto e não o filme. Costuma olhar o momento. Está polarizado. Sim, mas por quê? Como é que a gente chegou nisso? Eu gosto muito de história, né? Uma das minhas disciplinas favoritas é história. Fui aluno da dona Elza Silvestre, né? E aprendi a amar a história, sempre gostei. Em 2010, o Lula, para eleger a Dilma, colocou a questão como nós contra eles. Foi quando ele usou a frase, a expressão nós contra eles.
começou aí a polarização. Começou aí a mania de rotular. E isso desvia. Hoje, por exemplo, quando você fala assim, o Lula, puxa vida, teve um monte de processos lá do mensalão, do petrolão, ele comprou deputados, aí o pessoal já fala, você é bolsonarista, já coloca um rótulo. Não, pera um pouquinho. O fato de alguém, por exemplo, se eu vejo um ladrão e eu grito, pega ladrão, não quer dizer que eu sou policial. Quer dizer apenas que eu não quero um ladrão à solta. Só isso, né? Mas o pessoal já fala, hoje em dia, não, você é policial. Não, não sou policial, só não quero um ladrão à solta. O que aconteceu lá em 2010, para poder, né, geralmente o líder que é autoritário, que é autocrático, ele precisa ter um inimigo. Ele não pode estar de bem com todo mundo. Porque se ele estiver de bem com todo mundo, poderão surgir outros. Mas esse cara, geralmente, ele tem um perfil de não fazer sucessor. Aí que está, o que ele faz, se ele for esperto? Ou ele coloca sucessor que não chega aos pés dele. Exatamente, ele nunca vai colocar um sucessor. Então você pega, pode olhar aí ao longo da história, os maus políticos, os maus líderes, os líderes autoritários, autocráticos. Se ele puder fazer um sucessor, ele vai fazer um sucessor incompetente, incapaz. De forma que ele fala, bom, eu vou estar sempre por trás, o sucessor vai ter que se aconselhar comigo, porque eu tenho experiência, então ele não vai poder ter a criatividade dele, e tem que ser alguém absolutamente fiel a mim. Para quê? Porque daí depois, na hora que eu voltar, o pessoal vai falar, nossa, que gostoso. Só que às vezes esse plano não funciona. O sucessor é ruim demais. Então, para fazer o sucessor, em 2010, o Lula começou com isso, com nós contra eles. Bom, foi caminhando, né? Em 2010 a Dilma foi eleita, em 2014 foi contra o Aécio, novamente ficou ainda muito mais forte o nós contra eles. A Dilma foi reeleita, só que tiveram já o azar. De uma forma bem apertada, né? Mas foi reeleita. Aí tivemos o azar, ou tiveram eles, né, o azar, de um doleiro ser preso com um cheque de um diretor da Petrobras. Como é que um doleiro lá em Foz do Iguaçu tinha um cheque do diretor da Petrobras? Essa foi a pena, né, que o Teori Zavascki dizia. Você puxava uma pena, vinha a galinha toda. Então puxaram a primeira pena. Foi um cheque do diretor da Petrobras, do Paulo Roberto Costa, comprando lá um carro, um Land Rover, para trocar isso por dólar. Ele passou por um doleiro. Mas como é que o cheque foi parar na mão do doleiro? E aí pegaram o fio da meada, porque a Operação Lava Jato, ela começou no Lava Jato, num posto, num doleiro que funcionava num Lava Jato, num posto, por isso que chama Operação Lava Jato, e eles estavam atrás de traficantes, eles não estavam atrás de políticos. Só que aí acharam um cheque de um cara da Petrobras. Como é que não, na verdade, do diretor da. E aí foram procurando e descobriram toda a tramóia. E aí, quando o Lula estava já os processos bem avançados contra ele, ele lançou a ameaça, né? A frase dele, que eu nunca mais esqueço, porque eu achei horrível. Ele disse, eles vão ver quando o Stedley botar o exército dele nas ruas. Essa foi a frase, pode procurar que você vai encontrar. Eles vão ver quando o Stedley botar o exército dele nas ruas. Falou a palavra que não deveria ser falada, exército. Opa, o outro lado falou, exército, peraí, eu também tenho um. Então, pronto. E aí começou. Aí, Bolsonaro só foi eleito, eu escrevi isso no Facebook em 2018, antes da facada, quando o Bolsonaro foi no Roda Viva. Eu escrevi, Bolsonaro é tosco. Ele estava em 7º lugar na pesquisa. Mas o tribunal, a justiça deixou, o judiciário deixou o Lula fazer campanha de dentro da cela. O Fernandinho Beiramar não pôde fazer, o Marcola não pôde fazer, mas o Lula pôde. Um preso com mais direitos do que outros. Então ele recebia jornalistas, ele recebia pessoal do partido e tal. Bom, aí o que aconteceu? Inflou a bola do Bolsonaro. Porque se né, é o que eu chamo de efeito Batomushi. Lembra daquela tragédia do Batomushi? Um barco de turismo que afundou no Réveillon de 31 de dezembro, né? Dia 31 de dezembro. O que aconteceu? Veio uma onda forte de um lado, todo mundo correu para o outro lado, o barco acabou virando. Se alguém ameaça botar um exército nas ruas, eu vou botar um exército na rua, e é um exército de... não é o exército oficial do país, que tem poder constitucional para estar combatendo, então o outro lado vai chamar um exército também. Aí, Bolsonaro, capitão, ex-capitão, pronto, ganhou a eleição. Certo? Para o país foi bom? Não, foi péssimo, foi muito ruim. E aí chegou em 2022,
vamos ressuscitar esse clima, né? O Fachin, uma canetada, liberou o Lula. E lembrando que juízo incompetente não é sinônimo de réu inocente, não quer dizer que aqueles crimes não aconteceram, né? Quer dizer que o juiz estava incompetente, não era aquele juiz, tinha que ser outro. Apenas isso. Mas anula o processo, pela lei brasileira, o cara não pode ser considerado culpado. Se ele não é culpado, ele é inocente. Na lei americana, você tem o not guilty, não é inocente, ele é não culpado. Uhum. Não significa que ele não fez, significa que a culpa não conseguiu ser atribuída a ele. E, nesse caso, não foi bem assim. Mas, aí para os juristas discutirem. O fato é que Lula está solto, e o fato é que aí, lógico, ele sabia, foi ele que criou a situação da polarização, né? Com aquele nós contra eles, com botar o exército estéril. E aí chegamos nisso, que é muito triste, muito ruim para o país. O país hoje está dividido exatamente ao meio, tanto em termos geográficos, se você olhar o mapa, você vai ver que foi regiões do norte e nordeste, principalmente, que elegeram Lula, e a divisão ficou muito forte. Geograficamente dividido, porque predominou votos de uma região, não se mesclou, 50,7% contra 49,3%, meio a meio. E ainda, se você olhar, pega os dados do IBGE e você vai ver lá a questão da educação, nível educacional. A maior parte do pessoal que votou num não tem o mesmo nível de estudo do pessoal que votou no outro. Então é uma divisão, sabe, triplamente dividido o país. É muito ruim. Que há essa divisão e sempre houve. A democracia, ela tem as divisões, né? Quem defende uma ideologia, quem defende outra ideologia. Agora, o problema é quando isso se inflama do ponto que chegou, né? Então, tanto é que não teve uma terceira via, né? Não ter... Assim, de fato, não teve uma terceira via. Não, eles não deixam, veja, você tendo... veja os sucessores que o Lula escolheu. Ele escolheu a Dilma, acho que dispensa comentário, qualquer comentário, certo? Uhum. Não é difícil você encontrar uma pessoa que consegue expressar ideias melhor do que a Dilma. Aí depois o Fernando Haddad, que é um pouquinho melhor, mas é uma pessoa de bastidores, de gabinete, não é uma pessoa, não é um líder que cativa todo mundo. Quando ele fala, o pessoal fala, nossa, se apaixona, não é um líder apaixonante. Então sempre o Lula escolheu pessoas que não fizessem sombra para ele. Ele tinha outros quadros no partido, ele nunca escolheu. E sempre foi ele quem escolheu. Bolsonaro, do outro lado, idem, né? Então a terceira via não progrediu porque os líderes que estavam concorrendo fizeram questão de oprimir a possibilidade de surgir uma terceira via. A mídia também tem a sua parcela de culpa. Porque quando o Lula vai falar, dão 20 minutos para ele falar. Quando a Simone Tebet lá antes, né? Ou o Ciro Gomes, o espaço é bem menor. Você pega a manchete do jornal, só tem a primeira página, Lula, Bolsonaro, não se dão destaque. Então, fica ali aquele jogo, né, em cima de dois somente. E para eles é interessante que se polarize. Para os dois foi interessante a polarização, tanto é que cada um deles teve a maior votação da história. Uhum. Bateram os seus próprios recordes de votação. Por quê? Por causa da polarização. Isso não é interessante para o país. É interessante para quem está lá na disputa. Eu ouço às vezes, né, algumas pessoas comentando, e aí resgatam vídeos ali da década de início dos anos 90, 92 ali. Você citou a questão da mídia e eu acho que fica muito explícito isso na década de 90 quando você pega um candidato como o Dr. Enéas, né, que era taxado de louco, que inclusive... não é que eu estou falando mal da mídia, né? Não é que eu estou criticando a mídia, mas eu acho que a gente tem que estabelecer a verdade sempre, né? E buscar um diálogo que a gente possa realmente trabalhar como informação de uma forma coerente. E quando você pega, eu chego a sentir nojo quando você pega alguns debates que ele participou, a forma que conduzia uma pergunta tendenciosa e a ponto de não deixá-lo nem falar, sabe? É uma coisa que tá na internet, facilmente você acha. Se você digitar aí no YouTube, você vai entender o que eu tô dizendo, né? E
E até, é o que eu tô falando, eu sinto vergonha alheia, às vezes, de assistir aquilo. A mídia, você tem... existem verbas de propaganda, você vai ver agora, a partir do ano que vem, que tinham desaparecido, elas vão voltar. 2023, 2024, comece a prestar atenção nas propagandas do Banco do Brasil, que desapareceram, propagandas da Petrobras, que desapareceram. Você vai ver que elas vão voltar. A partir de 2023 e 2024, vamos lembrar o Mensalão. Quem era o operador do Mensalão? Era um publicitário, era a agência SMPIB. E ele tinha outras agências subsidiárias, para não dizer que era só dele que ganhava. Mas era uma agência de propaganda. As verbas do Mensalão começaram e foram crescendo através da propaganda. Tá? O Marcos Valério fez anúncio onde? No New York Times? Não, ele fez anúncio no Brasil. Tá? As propagandas, e como é isso? Você tem uma propaganda que normalmente custaria, vamos fazer um anúncio. Esse anúncio custaria, com divulgação, para 5 milhões. Não, vamos por aí 250 milhões. Não é 5, é 250. Quem ia cobrar 5 vai ficar com 15, você vai ganhar 3 vezes mais. E o restante você vai distribuir. O Mensalão foi isso. E agora nós vamos ver, vai voltar, você vai ver o Banco do Brasil, o orgulho dos brasileiros, o Banco do Brasil, Petrobras, vai voltar a ter propaganda, bastante propaganda. E isso é, assim, uma das formas de você levar a mídia é com propaganda. E o Brasil, porque você pega lá os países sérios, não tem empresa estatal. E não tem empresa estatal anunciando. Aqui nós temos. Onde que tem empresa estatal? Na Rússia, lá tem empresa estatal, certo? Agora, por quê? Porque a empresa estatal vai fazer anúncio e aí você conduz a mídia. Esse é um caminho. Como é que você corta a volta? Não quer dizer que você vai ser bem-sucedido, mas você pode até conseguir um espaço na mídia, que é o que o Enéas escolheu. O Enéas era um cara inteligente. O que ele fez? Ele construiu uma caricatura. Tá? Ele foi um sujeito caricato. O Enéas, pessoalmente, ele era médico, era um cara muito inteligente e tal. E ele percebeu que para ele poder, ele tinha as suas ideias políticas, suas ideias de como conduzir o país, como conduzir a política, e para ele poder, ele tinha pouquíssimo tempo, o partido dele era nanico, o Prona. Como é que ele conseguiu ser eleito? Inclusive, acho que, se não me engano, chegou a ser o mais votado até. Ele criou um bordão e que ele dava para usar em 30 segundos. E uma figura caricata. Aí ele conseguiu. Existe esse espaço, essa possibilidade. Ainda assim, a mídia vai tentar te derrubar. Por quê? Porque a mídia não gosta de você? Não. É porque a mídia gosta de anúncios. Eles precisam de anúncios para viver. Então, dependendo de quem anunciar, eu próprio, né? Eu sou limeirense nato, morei no exterior, morei em São Paulo e tal, mas sempre, minha vida é sempre feita aqui em Limeira. E os jornalistas me contavam, né? Nós não vamos poder mais chamar você. Por quê? Porque o anunciante e tal não quer mais você lá. Não, por quê? Porque você vai lá e fala, não pode falar. Então tem certas coisas que não pode, né? E como é que fazem isso? É o poder do dinheiro. Então, se você falar a mídia é isenta, em termos, né? Depende da verba que ela tem. Se você pegar um veículo pequeno, tal, ele até tem uma isenção. Você pega os grandes veículos, são grandes contratos. E vamos lembrar, a SMPIB era o quê? Era uma agência de propaganda, que pertencia a quem? Ao seu Marcos Valério, que ficou preso, é assim que conduz. É desse jeito que conduzem na mídia. E aí quem dá as cartas, né, é quem controla tudo isso. Então vai escolher um sucessor que não faça sombra para ele. Então, vai lá para ocupar o lugar só. Foi o que aconteceu com o Brasil. E nós chegamos hoje nessa polarização terrível, com 2 candidatos. Eu digo, né, um foi condenado várias vezes, tá bom, depois anularam a condenação, tal, tá bom. E o outro é suspeito. Nós temos que escolher entre um que foi condenado e outro que é suspeito. Difícil, né? Pois é. A gente vai para uma rápida parada, a gente já volta com mais bate-papo aqui com o Celso Leite. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando, no final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159. Telefone 3704-0677.
proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. Em Limeira, você faz toda a diferença. Com a sua contribuição, as obras acontecem e a cidade melhora. Por onde se anda, é possível ver os resultados dos impostos bem aplicados pela atual administração. Reformas da Policlínica, da UBS do Abílio Pedro, da alça do viaduto Antônio Feres, as obras do Horto, do Parque Cidade, o viaduto da Barroca Funda e muitas outras iniciativas, como a vacinação contra o coronavírus e as demais medidas importantes de enfrentamento da pandemia. Em Limeira, o trabalho não para. Prefeitura de Limeira. Estamos de volta com o nosso Podcast, hoje conversando com o Celso Leite, uma figura bastante conhecida aqui em Limeira. O pessoal costuma dizer que você tem a língua afiada, né, Celso? Bom, acho que mais o cérebro, né? Na verdade, mais o cérebro, foi bom. Na verdade é o seguinte, né? Primeiro, meus pais, eles tinham só o 4º ano do primário. Eles não tem, nenhum dos dois terminou o primário. Porque naquela época era tudo muito mais difícil e tal. Mas eles fizeram questão que os filhos todos chegassem ao superior. Empenharam bastante para isso. E eles diziam que você tinha que ser honesto, né? Forçavam muito na honestidade, e você tinha que ser sincero. Né? Então, se perguntarem, você tem que falar a verdade. Sempre diga a verdade, ou pelo menos falar o que você pensa. Depois disso, já na adolescência, eu fui estudar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é a terra da liberdade de imprensa e tal. Então, e você é responsável pelo seu destino, né? Não é os outros. Então eu vim com essa ideia, tenho essa ideia até hoje. Então quando me perguntam, eu falo, certo? O que eu penso, sempre disse, o que eu penso, já fui processado uma vez, teve um advogado de um prefeito que me processou e perdeu. Foi processando e fomos até o Supremo Tribunal e perdeu em todas. Porque na minha coluna, que se chamava Opinião, eu digo, eu acho. É a minha opinião. E se estamos numa democracia, né, eu tenho o direito de expressar opinião. Hoje, o que acontece? Falando da censura, por exemplo, nós tivemos censura nessa campanha eleitoral. Eu notei claramente isso. Você vai nas redes sociais, vamos citar o Facebook e tal, escreve uma palavra. Tem que ter algumas palavras-chave que quando você escreve aquela palavra, o algoritmo capta a sua publicação e ele esconde. Entrega para quase ninguém. Primeiro, ele começou a fazer assim comigo, tá? Escrevi alguma coisa, 1, 2, 3, vinha um aviso. Sua publicação não foi porque não sei o quê. Não pode ser divulgada, porque tem lá tinha os fact-checkers, lá, os verificadores de fatos. Aí eu perguntei para o Facebook, quem que é esse verificador de fato? Como é que é? O cara é anônimo? Eu quero saber quem é que está verificando a minha postagem. Aí o Facebook mandou um questionário. Você acha que você está sendo censurado? Eu falei, eu acho. Tenho certeza que você está sendo censurado. Aí eles pararam de mandar isso, né? De um aviso assim, tiramos a sua publicação porque os verificadores de fato disseram que a sua publicação não é verídica. Mas era opinião. Eu pus, eu acho, eu posso dizer. Eu acho que fulano é ladrão. Se fulano não gosta disso, ele me processa. Ele me processa. Tem uma lei de imprensa para isso. Mas é uma opinião. Ninguém pode me proibir de dar opinião. Né? Aí o Facebook parou de esconder de tirar a publicação e mandar esse aviso. Aí o que ele faz? Conforme que você escreve, então daí ele esconde, ele não mostra para ninguém essa publicação, mostra para muito menos gente. É uma censura. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles gostam do candidato A ou B? Não. Porque o senhor Alexandre de Moraes proibiu. Falou que você vai tomar uma multa. Se você deixar falar mal do candidato, você vai tomar multa. Não pode falar mal nem de um nem de outro. Mas você pode escrever, genocida não dá problema, ladrão dá problema. Não pode falar genocida. Se você falar que o Lula é genocida, não tem problema. Mas se você falar que o Bolsonaro é ladrão, tem problema. Porque o algoritmo é na palavra. É a palavra que está dando problema. Então, isso foi censura. E vou dizer, eu vivi durante o governo militar. Eu me senti muito mais censurado agora do que na época do governo militar. Porque na época do governo militar, se você escrevesse alguma coisa que desagradasse, apareciam 2 soldados na sua porta e te levavam. Né? E até você tinha alguma chance de se corrigir. Mas era diferente. Então era assim, não era uma censura escondida, não era uma censura disfarçada de justiça. Era censura mesmo. Na época do governo militar, havia mais verdade. Se você escrevesse alguma coisa que desagradasse os militares, apareciam, cortava o programa. Vou lhe contar
Por exemplo, existia programa, nós vimos acontecer isso, programa do Ronald Golias, era um grande comediante na década de 60, e houve um momento em que o Costa e Silva, que era o presidente, general Arthur da Costa e Silva, marechal Arthur da Costa e Silva, sofreu um derrame. E, teoricamente, pela Constituição que estava em vigor, ainda que fosse uma Constituição fajuta, mas a Constituição dizia que se acontecesse alguma coisa com o presidente, o vice assumiria. O vice era um civil, era o Pedro Aleixo. Os militares não deixaram o Pedro Aleixo assumir. Nomearam uma junta, os ministros das 3 forças, da Marinha, Aeronáutica e Exército. Durante um período de acho que uns 40 dias, mais ou menos, até que escolhesse um sucessor, essa junta militar que ficou tomando conta que mandava no país. E o Golias, no seu programa de muito sucesso, chamado Família Trapo, ele pega o telefone e fala assim, telefonista, me liga com o Palácio do Planalto. Aí, faz de conta que atendeu, Palácio do Planalto, por favor, qual é o presidente que está de plantão hoje? Perguntou, qual é o presidente de plantão? Porque tinha os 3, né, das 3 forças. Na hora o programa foi cortado. Pum. Saiu do ar na hora. E estava ao vivo. Estava ao vivo, saiu do ar. Pum. Foi cortado o programa e o Golias teve que ir na delegacia responder. Então, era censura, sim. E era na cara dura. Eles falavam, é censura. Sim, é censura. E não, como dizemos agora, não, é justiça. É justiça, mas não pode escrever a palavra tal, não pode dizer o que você acha de fulano. Então, hoje nós temos justiça, naquela época nós tínhamos censura. Mais ou menos era assim. E como que você vê, né, a declaração do Lula de regulamentar a imprensa, né? Aí eu falo isso porque eu fiz essa pergunta justamente para o candidato Haddad, quando esteve aqui em Limeira, e aí ele cita que, na verdade, segundo ele, tá, não seria uma censura, né? Absolutamente não seria uma regulamentação, né? Melhor dizendo, mas sim um combate à fake news. Não seria combate à fake news, seria censura mesmo, com outro nome, porque eles falam que é controle social da mídia. Ora, se tem um controle, não é livre. Se controlou, não é livre. Mídia tem que ser livre. Já existe lei. Eu um dia escrevi, e toda vez que eu escrevi, que eu falo as coisas, eu escrevia, assinava, punha minha foto, nunca foi anônimo, certo? E eu escrevi, falei, fulano é um péssimo advogado, esse cara é muito ruim, cobra caro e não resolve o problema, certo? O cara me processou e foi perdendo, perdeu, até lá no Supremo. Por quê? Por que ele perdeu? Porque ele é realmente caro e ruim? Não, é porque eu escrevi assim, ó, eu acho que, e eu tenho o direito de achar, todo mundo tem o direito de achar. Eu acho que o Lula é um santo, ele tem asa nas costas, é o direito que eu tenho, você não gostou? Eu acho. Eu acho que o Bolsonaro está abaixo de Deus, é vice-Deus. Ou eu acho que o Lula é ladrão, eu acho que o Bolsonaro é tosco. Aliás, eu escrevi isso no Facebook, quando começou a campanha em 2018. O Bolsonaro foi o primeiro candidato aí no Roda Viva, antes da facada. A primeira pergunta que ele respondeu, eu escrevi, nossa, esse cara é tosco. Mas eu escrevi na minha página eu posso escrever o que eu acho. Só que hoje não pode mais. Não vão fazer como na ditadura, né? Não vão mandar 2 soldados na sua casa, mas vão cortar, bloquear. Não pode. E isso é censura. O controle social da mídia que o PT gosta é inspirado, por exemplo, Cuba. O PT adora Cuba. Sempre foi, o Zé Dirceu fez curso lá em Cuba. Não precisamos nem falar. Cuba só tem um jornal, o Grama. Só pode ter um jornal. Pronto. E o que querem? Controle social da mídia. Controle social da mídia vai ser o seguinte, um grupo de pessoas que eles vão dizer quem devem ser essas pessoas, vai auditar o que a mídia vai publicar. Isto é censura, falta de liberdade. Falou em controle, você está restringindo liberdade. Você pega, como é que chama portaria? Hoje em dia, quando você vai numa empresa, chama-se controle de acesso. Quem vende sistema eletrônico para você entrar num lugar, você aperta o botãozinho, alguém atende, aquilo lá chama sistema de controle de acesso. Se tem um controle de acesso, o acesso não é livre. Se tem um controle da mídia, a mídia não é livre. Simples. E você acredita que isso deva ser colocado em prática? Vai. Pelas falas, né, que foram comentadas. Vai. O que acontece? O Lula, ele governou o país por 14 anos. Foram 2 mandatos dele e um mandato e meio da Dilma, que ela pedia bênção para ele.
A gente lembra daquele telefonema do Bessias, né? Olha, eu vou pedir para o Bessias levar o documento para você e tal, né? Então, na realidade, o Lula governou o país por 14 anos. Ele tem experiência. Os erros que ele cometeu antes, ele não vai cometer agora. Quais erros? Bom, como o judiciário disse que ele não roubou, então ele não é erro sobre roubar, né? O judiciário falou que ele não roubou. Aliás, o judiciário falou que ele é inocente, não falou que ele não roubou, falou que ele é inocente. Então, provavelmente, ele vai ver assim, puxa, como é que eu tive tanta dor de cabeça, né? Fui parar no meio dessa confusão aí do Petrolão, do Mensalão, eu não tinha nada a ver com isso, né? Dizia que não tinha. Ele vai ver onde foi que ele errou, como é que descobriram, né, aquelas participações, como é que foram levantar aquelas suspeitas, né, apenas suspeitas, né, o cara é inocente. E ele não vai cometer os erros que ele cometeu no passado. Ou seja, vai ficar mais controlado, vai ficar mais difícil. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando, no final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Como que você vê o cenário a partir de janeiro, né? Porque houve a manifestação, né? A manifestação que não foi apenas dos caminhoneiros, que justamente parte das pessoas que não votaram no Lula, absolutamente, são contrários a toda a ideologia do PT e da esquerda, mas hoje a manifestação causou um certo temor no país todo. Isso eu estou dando a minha opinião, tá? Daquilo que já se vem falando há mais de 8 anos, né? Dessa questão inflamada, dessa questão polarizada e cada vez mais polarizada e cada vez mais polarizada. Porque isso, para ter um confronto da própria população, que seria uma guerra civil, é uma fagulha, né? Então, assim, a partir de 2023, um cenário muito complicado, porque o Congresso e o Senado hoje seria muito mais propício para um governo da reeleição do atual presidente. O presidente que foi eleito, que é o Lula, ele vai ter muito mais dificuldade, a não ser que tenha algum tipo de conchavo, né? Mas no papel ali ele vai ter muito mais dificuldade de governar do que o Bolsonaro teria com o Congresso e o Senado da forma que foi eleita. Teoricamente, né? Que eu falei, você riu, aí eu... Porque teoricamente seria isso, né? Teoricamente é ótimo. Se os nossos políticos fossem sérios, como dizem que são, certo? O Lula teria dificuldade com o Congresso e tal, porque vai ter 2 blocos e parará, teoricamente. Mas veja, o presidente do partido do Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto, que já foi comprado pelo Lula, inclusive cumpriu pena no Mensalão. Chegou a cumprir pena. A mulher do Valdemar Costa Neto tem vídeos na internet dizendo, não, ele chegava com mala de dinheiro, falava dessa mala que vocês têm aí e tal. Ficou até engraçado. Mas o Lula tem experiência em negociar com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que teoricamente é o partido da oposição. Então eu acho que vai acontecer uma inflação, talvez, né? Não sei. Tem que aproveitar a Black Friday agora. Tá chegando aí a Black Friday, né? Vamos comprar mais barato um pouco. Mas eu acho que essa dificuldade com o Congresso será inicial, será aquilo que os políticos brasileiros têm muita experiência em fazer, criar dificuldade para vender facilidade. E essa questão com o Congresso, o Lula vai azeitar tranquilamente. Ele já tem experiência nisso. Tá? Vai depender muito mais do contexto mundial. O Lula teve sucesso no seu primeiro mandato, em parte porque o contexto mundial era diferente. A globalização estava em alta, a China estava abandonando, deixando de lado certas regras do comunismo e adotando um capitalismo de Estado. E isso colocou centenas de milhões de chineses
no restaurante, vamos dizer. Eles passaram a comer. Esse pessoal comia morcego com arroz. Aí, quando a China resolveu levar indústrias em 79, o Deng Xiaoping, lógico que o que você faz em economia não é no dia seguinte que dá resultado, leva anos. Mas foi o Deng Xiaoping que mudou lá no início dos anos 80, mudou o rumo da China. Aí, isso começou a produzir efeitos no início do século XXI. Os chineses passaram a comer melhor e passaram a comer frango, carne brasileira. Então, o Brasil passou a exportar mais carne, mais grãos e tal. A economia brasileira foi bombando. Por causa do seu Lula? Não foi por causa do Lula. Foi por causa do Fernando Henrique, que segurou a hiperinflação com o Plano Real, e o Lula votou contra, o PT votou contra o Plano Real. Aí, com a economia estável, com a inflação estável, a China bombando, por causa das reformas que fez, aí o Brasil pegou a onda e foi em frente. O Bolsonaro pegou uma pandemia, pegou uma guerra, tá? Então ele teve muito azar. O que vai acontecer daqui para frente vai depender mais do Putin e mais da relação China-Estados Unidos do que do próprio Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro, o Lula sabe lidar com ele. Pode ficar tranquilo que o Lula sabe lidar com ele e em questão de pouco tempo ele consegue ajeitar as coisas com o Congresso. Fica tranquilo que não vai ter, eu acho que não vai ter grandes problemas aí. É o que vai acontecer. Agora, a questão dos protestos dos caminhoneiros e tal, eu sempre achei muito ruim, horrível, o protesto que fazia o MST, bloqueava estradas. E eu era favorável, claro que não pode fazer isso, mas eu dizia que o governo, a polícia, devia dar assim, isenção para as carretas que passassem em cima dos manifestantes e liberassem a estrada. Devia vir passar por cima. Eu acho que protestar, como agora, também não gostei que o Lula ganhou a eleição, ainda mais por uma margem tão pequena, ainda mais com a censura que nós tivemos. Eu não gostei. Mas protestar, então vai lá, fica lá na margem da rodovia, não bloqueia a rodovia. Então você vai andar por 10 quilômetros, nossa, 10 quilômetros, o canteiro cheio de gente, puxa, vai impressionar. Mas não para ninguém. Não pare ninguém. Não pode coibir o direito de ir e vir. Os caminhoneiros, eu tive que passar por bloqueios, e o que eu vi? Eles estavam deixando vaga para passar, carro e ambulância. Sabe? Eu cheguei e passei rapidinho. Quando eu cheguei com o carro, tinha um corredorzinho estreito, o caminhoneiro me perguntou, para onde você vai? Vou para tal lugar. Ah, então deixa eu entrar aqui, ó. Ele deu alternativa para eu ir. Demora um pouquinho mais, tal, sim. Não estavam bloqueando totalmente. Mas, de qualquer maneira, bloquear estradas, eu sou contra. Eu acho que eu não posso querer exercer o meu direito limitando o direito de outro. E é o que o MST fazia. E fazia com foice na mão e queimando pneus. Eu acho que isso tem que acabar. Não pode. Fica na beira da estrada e protesta. Tá? E o momento nós já perdemos, porque se tivessem apresentado um relatório idôneo, olha, está aqui, foi fraudada as urnas, sim, está aqui um relatório de um órgão idôneo. Bom, então vamos protestar, vamos lá, sem limitar os direitos de quem quer que seja. Mas não foi isso que aconteceu. Então, isso é apenas choro. Não vai ter jeito. Nós vamos ter que conviver com esse pessoal e, se a economia mundial ajudar, o Brasil vai crescer. O Brasil, hoje nós exportamos muito grãos, o Brasil é o celeiro do mundo e precisamos que as outras economias vão bem. Precisamos reindustrializar o país, mas isso vai ser meio difícil, porém existe uma janela de oportunidade. Por quê? Com os lockdowns que a China faz para segurar o Covid, pode haver aí uma oportunidade para o Brasil voltar a fazer a indústria crescer, que a indústria perdendo espaço. A atividade política, se tem alguém que sabe lidar com político, é o Lula. Esse cara sabe lidar com político. Agora, e ainda por cima, ele pode não ter o Congresso nas mãos por enquanto, mas o Judiciário vai estar junto com ele. Chegamos a um momento muito importante da campanha contra a Covid-19 em Limeira. Todos os públicos aptos a serem vacinados já estão bem adiantados. E atenção, quem já está no período de tomar a segunda dose e a dose de reforço, façam isso imediatamente. E mais, usar máscara, álcool em gel, higienizar as mãos e principalmente manter o distanciamento são as armas fundamentais contra o coronavírus. Faça a sua parte. Não coloque você e sua família em risco. Vacina boa é vacina no braço. Prefeitura de Limeira. Vacão Tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão Tudo de Minas.
O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Bom, gostaria de agradecer, Celso, a sua presença aqui, nesse bate-papo com a gente aqui no Podcast, falando um pouquinho de política. Eu gostaria que você pudesse, no encerramento, falasse um pouquinho também, deveria até ter falado no começo, deveria ter perguntado, um pouquinho do teu trabalho. Na verdade, hoje você tem uma empresa de consultoria, você é tradutor, né, do inglês, além de ser um cara que gosta bastante de sempre ficar antenado aí, de estudar bastante, né? Foi professor universitário também. Né? Eu gosto muito de trabalhar e acho que eu não seria feliz trabalhando numa coisa só. Então, trabalho em mais de uma, ou trabalhei. Eu me formei em administração na FGV em 1980, com especialização também em marketing e economia, né? E, primeiramente, trabalhei em multinacionais. Aqui, a Varga, por exemplo, Invicta, na época era multinacional. Fui gerente de marketing internacional das duas. E em 1991, eu abri uma empresa de consultoria na área de estratégia e comércio exterior. Então, a empresa, a CL Consultoria, existe desde 1991. E hoje a gente faz consultoria nessa área de administração, gestão estratégica, comércio exterior. Quando eu estava fazendo isso, também trabalhei no IDL, na Fundação Limeira, e isso me permitiu tomar mais contato com políticas públicas, né? E quando nós estávamos fazendo isso, nós tínhamos um projeto de desenvolvimento para a cidade e tal. Só que uma coisa, eu penso que para você crescer, para você se desenvolver, uma cidade, um país, tem que interagir com o mundo. Eu acho que nós não temos que fechar, nós temos que abrir, interagir e ir para a concorrência. Hoje é a época dos rótulos, né? Então você é ista. Então, quiser me chamar de globalista, pode chamar de globalista, mas eu acho que nós temos que interagir com o mundo. Né? E para interagir com o mundo, a gente esbarrava num ponto. Às vezes você precisa de alguns documentos. Né? Eu quero fazer um mestrado no exterior. Ou vamos trazer uma empresa para investir aqui. A documentação tem que ser traduzida ao idioma onde ela vai ser aproveitada. E nós só tínhamos tradutor juramentado fora da cidade, só em Campinas e São Paulo. Aí, como no ano 2000 teve um concurso, na verdade começou em 99 e terminou em 2000. Teve um concurso para tradutor juramentado, então eu prestei o concurso e fui aprovado. Tradutor juramentado, a profissão equivale ao do tabelião. Você não é um cargo público, você não recebe dinheiro do governo. Você passa por um concurso, por uma prova escrita, depois por uma prova oral, e depois por uma prova documental, e aí é que a gente fica... porque para você ser tradutor juramentado, você não pode jamais ter tido um cheque devolvido. Você nunca pode ter tido um cheque devolvido, nunca pode ter tido qualquer problema com a justiça. Aí pode ser tradutor. O presidente não é tanto assim, a exigência não é tanto. E aí, então, em 2000, eu fui nomeado tradutor juramentado. Depois, nessa mesma época, eu passei a dar aula na faculdade, dei aula no ISCA por 12 anos, mas hoje eu trabalho como tradutor juramentado e como consultor. Esse é o trabalho que eu faço. Legal, cara. Parabéns. Gostaria de agradecer aí a tua presença aqui nesse bate-papo que tivemos. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito do assunto, gosto muito de bater papo e acho que todo mundo tem que realmente procurar participar, procurar ter uma opinião. Às vezes não vai valer, às vezes não censurar, mas tenha. Obrigado pela sua presença. Pelo menos aqui, não né, tem censura. Pelo menos acreditamos, né, que o vídeo corra no ar normalmente, né, que saia o nosso vídeo. Obrigado pela presença mais uma vez. A todos que acompanharam, o meu muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A todos um grande abraço e até o próximo episódio do nosso bate-papo aqui do Podcast no Rápido no Ar.